Seus lindos, suas lindas, bom dia a todos. Vamos trabalhar hoje o conteúdo matrizes de energia elétrica, nucleoeletricidade. Bora então começarmos com uma visão geral sobre nucleoeletricidade. E o primeiro passo é observarmos este gráficozinho lindo. Vejam, olha o título do gráfico. Muito importante começar vendo pelo título, tá bom? O título do gráfico nos propõe o seguinte: geração de energia elétrica no mundo. Envolve todas as fontes de energia que existem? Nananina não, nananina não. Envolve apenas produção de energia elétrica. Qual é a principal forma mundial de produção de energia elétrica? Termoeletricidade. Vai aparecer um videozinho posterior falando de termoeletricidade também, tá bom? Basicamente, a largura da faixa colorida é que nos interessa. Então, lá em 2009, qual é a principal forma de produção de energia elétrica no mundo? E ainda é a principal. A produção de energia elétrica através do carvão mineral. Termoeletricidade é a principal forma de produção de energia elétrica do planeta. Em segundo lugar, olha a largura ali da faixa, meio cinza, meio rosa, cinza rosado. Termoeletricidade, mas com uma matriz primária diferente. A matriz primária é o gás natural. Termoeletricidade são primeiro e segundo colocados na produção de energia elétrica global. Olha a importância. Mas o combustível para geração muda. Ambos são fósseis, mas primeiro lugar, carvão, segundo, gás natural. Em terceiro lugar, hidroeletricidade. Em quarto lugar, energia nucleoelétrica. É por isso que a gente vai concentrar esforços quando a gente estuda energia elétrica, matrizes elétricas, a gente vai concentrar esforços em nucleoeletricidade, hidroeletricidade e termoeletricidade. A gente concentra esforços nisso. Então, bora lá estudar nucleoeletricidade. Começamos com um videozinho aí muito singelo. Um núcleo que vai sofrer ruptura por conta da aceleração de um nêutron. E essa ruptura vai liberar esse brilhozinho que a gente vê aí no nosso esquema, que é energia térmica, é calor. A gente está vendo aí um processo que a gente chama de fissão nuclear, onde a gente coloca num reator os núcleos de urânio, acelera nêutrons que vão romper, fazer a fissão nuclear, gerar uma reação em cadeia e liberar de forma contínua e cada vez maior, porque a progressão aí pode se classificar como geométrica, liberar calor. A fissão nuclear gera calor por conta da reação em cadeia. Para quê? E aí entra o modo como a gente produz energia elétrica através da nucleoeletricidade. Mas, Paquito, eu achava que era energia termonuclear. Você está falando de nucleoelétrica? Eu não sei o que significa. Mesma coisa. Podemos chamar de energia nucleoelétrica ou termonuclear. É uma energia produzida pelo sistema termoelétrico, mas a fonte primária é nuclear. É a reação em cadeia.
Ah, bom! Que significa, então, que esse é o sistema produtivo. Vejam só! Nós temos aqui, ó, a reação em cadeia acontecendo dentro do reator, vejam só. Tem um canhão que acelera o nêutron, que rompe o núcleo atômico e libera calor. Este calor vai ferver água nesse reservatório aqui. Então, o calor gerado e liberado dentro do reator pela fissão nuclear, o calor vai aquecer água, ferver água e permitir então que este vapor d'água em alta pressão rotacione esta turbina. E aí, a turbina tem um eixo. A turbina é uma catraca, uma roleta que fica girando o tempo todo porque o vapor d'água passa por um dos lados e forma a energia cinética de rotação. Esse eixo ligado a essa catraca, ele, devido ao seu movimento de rotação, ele vai gerar um campo eletromagnético. Quanto mais rápido girar esse eixo, maior é o campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético vai ser captado aqui pelo gerador, que é uma caixa cheia de fio de cobre dentro. E os fios de cobre têm a propriedade de raptar os elétrons deste campo eletromagnético que é gerado pelo eixo que gira lá dentro da caixa. Esse campo eletromagnético é captado e a energia elétrica então vai abastecer os mercados consumidores. Olha lá a luz chegando aqui, meu povo. Reação nuclear, explosões nucleares controladas. No século XX, o ser humano não só descobriu a energia atômica, como descobriu uma maneira de controlar. Não sei se de maneira tão segura assim, mas de controlar essa energia para ferver água. E ferver água para girar uma turbina. E girar uma turbina para ter um campo eletromagnético. E ter um campo eletromagnético para gerar, captar elétrons e gerar energia elétrica. Esse vapor d'água tem que ser resfriado. Porque a água que rotaciona a turbina é uma água que funciona num sistema fechado. Porque é uma água preparada, ionizada, preparada quimicamente para trabalhar bem em alta pressão. Então você não joga essa água e põe outra água suja do rio lá dentro, entendeu? É uma água que fica o tempo todo ali. Então você precisa refrigerá-la. Qual a maneira de refrigerar essa água? Fazendo ela passar num cano em forma de espiral, que a gente chama de serpentina, e esse cano passa dentro de um espaço cheio de água fria, água em temperatura ambiente, que a gente retira dos mananciais, olha só, a gente retira a água dos mananciais, refrigera esse vapor d'água, que vai voltar a ser água, e essa água que a gente usou para refrigerar, a gente devolve para o meio ambiente fervente. Este é o ponto principal do impacto ambiental das nucleoelétricas, fora o lixo nuclear. Por quê? A reação em cadeia não libera gás. Não libera gás, portanto, a gente chama de energia limpa, só porque não libera gás. Entretanto, gera esses resíduos, olha aqui, ó, nucleares, gera pedaços de núcleo que romperam e liberaram calor e geraram a tal reação em cadeia. Então, a gente tem material nuclear radioativo, que vai permanecer radioativo por 600 milhões de anos, é um conteúdo inadministrável, extremamente complicado para a natureza. Então, se a gente não armazenar adequadamente para o resto da eternidade, nós vamos ter problemas graves de impactos ambientais, mas se a gente conseguir armazenar pelos próximos 600 milhões de anos com tranquilidade, não tem impacto ambiental, não libera gás, gera energia térmica sem liberação de gás.
Por isso a gente ouve dizer que é energia limpa, apesar do lixo atômico. Onde fica o impacto ambiental das usinas nucleares? É um impacto pequeno, mas é a água fervente, utilizada para o resfriamento da água interna do circuito fechado, é jogada nos mananciais próximos, o que vai afetar a biota dos mananciais, vai afetar a vida desses mananciais. Teoricamente, seria esse o único impacto ambiental aceito pelos defensores do processo de produção nucleoelétrica. Claro que eles vão dizer que é só armazenar adequadamente o lixo atômico que tranquilo. Gente, há 600 milhões de anos no passado, não tinha sido formado nem o Pangeia. Nós estávamos saindo da era pré-cambriana quando tinha se formado Rodine, o primeiro supercontinente. Aí o planeta voou e formou um supercontinente, e depois trincou esse supercontinente inteiro e começou a separar. Aí formou o segundo supercontinente, o Pangeia, né? E aí trincou ele inteiro e começou a separar. Formaram-se montanhas antigas, imensas, talvez até maiores e mais altas do que a gente tem hoje, e elas se decompuseram pelo processo erosivo e hoje são planícies ou planaltos. Centenas de metros, quilômetros, dezenas de quilômetros de montanha se desgastaram completamente nesse tempo. Vidas foram extintas e voltaram. O planeta voltou a ter vida em formas diferentes. E a gente acha que a gente vai conseguir armazenar lixo atômico por 600 milhões de anos sem que ele vaze na natureza. A gente não sabe nem se vai ter ser humano no planeta nos próximos 400 anos. Não há nada que a gente consiga construir que esteja isento de quebrar ou ser derretido pela erosão. Nada. Tudo pode quebrar porque a crosta terrestre quebrou, que é o elemento mais resistente do planeta. Tudo pode se decompor por erosão. Montanhas inteiras, a gente acha que a gente vai pegar esse lixo atômico, como o Brasil faz, botar em verdadeiras piscinas que tem 3 metros de parede de chumbo, 10 metros de concreto preparado, jogar esse conteúdo dentro dessas piscinas e manter essas piscinas enterradas durante 600 milhões de anos, para que não haja vazamento de radioatividade. Gente, a crosta trincou e ela tem 100 quilômetros de largura dos materiais mais sólidos do planeta. A gente acha que 6 metros de largura de parede, 10 metros de largura de parede, vai resistir a um terremotozinho mequetrefe? Não vai. Então o ser humano só tem que proteger o seu tempo histórico do vazamento radioativo. Só isso. É isso que não te contam, não contam a você, defensor da nucleoeletricidade. Que esses recursos minerais radioativos usados para gerar nucleoeletricidade são inadministráveis. Ninguém fala isso para você. Não, Paquito, é administrável sim. Ixi, é só fazer direito. O problema é que é impossível para o ser humano administrar isso eternamente, ou por 600 milhões de anos. Nós nem temos isso. O ser humano no planeta, com essa condição tecnológica, ou com essa capacidade técnica e de inteligência, existe no planeta há 10 mil anos. Os humanoides estão há 1 milhão de anos. Humanoides, vamos chamar de todos os nossos antepassados que têm forma humana. Acho que humanoide não é a melhor definição, né? Mas enfim. Um milhão de anos é o que nós temos? Como hominídeos é a melhor definição? A gente acha que vai durar com essa capacidade de manter tudo seguro para não ferrar com a natureza 600 milhões de anos? Esquece.
o que a gente faz é passar para os nossos filhos a responsabilidade e se lasquem. Na minha gestão, não deu merda. E não podemos nem dizer isso. A gente vai ver que teve merda, né, na gestão. Nossa. Enfim, esse é o processo produtivo de energia nucleoelétrica, chamada de energia limpa e absurdamente defendida até por um presidente antigo do Greenpeace, um cara mais cruzão no Brasil, assim, um cara mais desinformado que assumiu o Greenpeace porque era filhinho de papai e de mamãe, né, que achava que ele era achava que ele era competente tecnologicamente e educacionalmente para poder se posicionar e se posicionou errado. Dizia ele que a energia nuclear era a energia mais limpa que nós tínhamos e que tínhamos que investir nisso. Recebeu algo de alguém, não é possível, né? Não é possível. Um ambientalista defender energia nuclear é inviável, é maluquice. Sabe? É a mesma coisa que dizer que uma feminista agora é ex-feminista. Não existe, nunca foi feminista nem aqui. Era só uma oportunista que queria se eleger, que queria aparecer, queria virar blogueirinha para ganhar voto, provavelmente. Essas ideologias, o ecologismo, o humanismo, essas ideologias que são apartidárias, que não tem a ver com organizar economicamente o mundo, seja ele capitalista, socialista, anarquista, não importa, está além destas questões. Essas ideologias, elas não mudam. Alguém que defende a natureza vai morrer defendendo a natureza. É possível você, que não defenda a natureza, levar um tombo, acordar e falar, pô, tenho que defender e se tornar um ecologista de carteirinha, um cara importante e eficiente. É possível. Agora, o contrário, só se ganhar muito dinheiro. Só se tiver um pé no ecologismo por ser oportunista, um pé no feminismo por ser oportunista. Aí nunca foi de fato, entendeu? É possível alguém que não seja feminista perceber que é uma causa justa lutar pela igualdade feminina em todos os níveis de existência, igualdade de gêneros, mas é impossível alguém que defenda achar um dia que estava errado. Porque uma vez consciente é difícil se tornar inconsciente. É possível você ser um canalha, é possível você ser um vendido, é possível você ser um porco chauvinista e vender a sua mãe e seu pai por dinheiro. Aí é possível. Mas se você for um cara consciente, mesmo que vivencia isso com suas entranhas, você não vai defender a possibilidade de gerar bombas atômicas armazenadas em piscinas que vão rachar e contaminar definitivamente o meio ambiente. Você não vai fazer isso. Ah, mas não emite gás. É muito melhor produzir isso do que queimar carvão. Então, o ser melhor é relativo, né, gente? Vai lá para Fukushima, no Japão, e fala: ó, tudo bem que deu uma explodidinha e deu merda aqui, mas era muito melhor isso do que ter queimado carvão e ter poluído a atmosfera. Vai falar isso para o cara que está morrendo de câncer. Vai falar isso para aquela região de mais de 100 quilômetros que hoje não pode mais ser habitada e que pessoas perderam tudo que tinham e tiveram que ser desalojadas. Vai falar isso para Tóquio, que teve uma descarga de radioatividade de 8 a 10 vezes superior ao máximo permitido para a saúde humana. Então é relativo, é tão ruim quanto, ou
tão problemático quanto uma termoeletricidade que polui a atmosfera. Porque se você pensar que é inadministrável, os rejeitos nucleares são inadministráveis, não são capazes de serem armazenados indefinidamente, serão radioativos para sempre, gerarão contaminação por 600 milhões de anos. Cara, tem seus problemas graves, e é isso que eu quero marcar neste vídeo com vocês. Qual é a matéria-prima para produzir esta energia? É o urânio. O urânio é uma rocha que, em estado de natureza, não é radioativo além do que a natureza é. Então, tem radioatividade neutra. O urânio pode ser encontrado nestes países que estão em marrom aí. O Cazaquistão é o principal produtor, depois vem Austrália, Canadá, vem países como, por exemplo, na África, África do Sul, Namíbia, Chad, Níger, vem o Brasil, é um grande produtor de urânio. Urânio, em termos de minério, ele é estratégico por causa da energia nuclear, que tanto pode ser usada para fins pacíficos, que é o que a gente está estudando, núcleo-eletricidade ou termonúcleo-eletricidade, ou para fins bélicos militares, que é produção de armas nucleares. Mas vamos deixar isso à parte por enquanto. A extração de urânio em rocha vai ser feita como a extração de qualquer outro material mineral, através de escavação, e utiliza-se esse urânio para moer e fazer o yellow cake, o bolo amarelo, que é o urânio em pasta, que vai ser colocado numa espécie de centrífuga, que vai rotacionar a velocidades inacreditáveis, fazendo a decantação, a separação por nível atômico, separando o urânio 235 do urânio 237. Um puro, outro impureza. O 235 é utilizável, é o puro, é a purificação, que a gente chama isso de enriquecimento. Aí o urânio vai ter ganho radioatividade. É aí que ele vai ser capaz de fazer fissão nuclear. Uma vez radioativo, esse urânio vai ser transformado em pastilhas que serão colocadas num esqueleto. Olha essas pastilhas aí, ó. Você pega aquele pó enriquecido, prensa ele e transforma esses pininhos radioativos aí. Cada pininho desse tem mais ou menos 1 centímetro e pode gerar energia durante 1 mês para uma família de 4 pessoas, 24 horas por dia. Toda energia, 100% da energia que essa família usa, por 1 mês. Uma pastilha de menos de 1 centímetro. Elas vão ser empilhadas em tubos. Esses tubos serão colocados em esqueletos. Esses esqueletos serão inseridos no centro dos reatores. O reator é um acelerador de partícula, como este. Qual é o tamanho dele? Ó, tem um tiozinho aqui fazendo manutenção. Ele está desligado, portanto. Sabe aquele acelerador de partícula que a gente sabe que foi construído aqui, perto da Unicamp, para fazer testes nucleares? É um reator em grande cadeia, em grande tamanho. Os reatores são esses espaços circulares onde a gente acelera muito rapidamente partículas, como se fosse um canhão, para que elas trombem. E onde essas partículas estarão? Elas descerão aí dentro daqueles esqueletos e ficarão sendo bombardeadas. O urânio vai ficar sendo bombardeado por, como a gente já viu naquele elemento inicial, por nêutrons. A gente vai acelerar nêutrons, partículas de nêutrons, para romper núcleos de urânio enriquecido. A única maneira de desacelerar é pegar essas varetas amarelas aqui, ó, nesse esquema, ou essas vermelhas, que são as mesmas, e fazer essas varetas descerem no meio daqueles tubos.
entre os tubos que tem urânio. Essas varetas, elas são grafite. Elas descem e passam a fornecer prótons. Para que fornecem prótons, Paquito? Porque só vai parar a reação em cadeia no momento em que os núcleos que estão se rompendo vão liberar outros nêutrons. Então, os núcleos em ruptura liberam outros nêutrons que vão gerar a tal reação em cadeia constantemente. E, obviamente, quando você fornece um próton para estes nêutrons que estão sendo liberados na reação em cadeia, esses nêutrons se aglomeram com esses prótons, se estabilizam e param a reação em cadeia. Então, é o freio da reação em cadeia. Então, para frear este processo que a gente vê aqui, ó, a gente tem que descer essas varetas de controle. Descendo essas varetas de controle, a gente rouba, vamos falar assim, a gente rouba os nêutrons que estão gerando em reação em cadeia, dando a eles prótons. Estabiliza e diminui a liberação de calor, o que vai diminuir a fervura da água, o que vai parar ou diminuir a produção de energia. Porque quanto mais rápido gira, maior é a geração de energia. Mas mesmo paralisando a geração de energia, ou diminuindo a geração de energia, pelo menos a gente não tem a explosão. O que vai acontecer se a gente tiver uma falha nesse desacelerador de reação em cadeia? A reação em cadeia vai acontecer até o limite máximo da matéria-prima, urânio, que você pôs ali. E cada vez vai gerar maior calor, derretendo e permitindo a fissão do reator. Né? Vai ferver tanto que vai derreter o material que está à volta e vai começar a vazar radiação e energia térmica para o exterior. Exterior esse que é protegido por uma célula de contenção muito forte, que tem paredes muito grossas de elementos não radioativos, por exemplo, o chumbo, que contém a radiação, mas que pode romper com a fissão do núcleo, com o derretimento do núcleo, caso não haja a interrupção da reação em cadeia. Ou pode ainda gerar tanto calor e tanto vapor que a própria forma de esfriar a água para voltar a fervê-la pode falhar. Se você não tiver o resfriamento competente aqui do vapor d'água, pode haver uma explosão por excesso de pressão aqui. Essa explosão do núcleo aquático da produção vai gerar a exposição do núcleo também, porque eles estão intimamente ligados. Você vai ter grandes problemas também de vazamento radioativo. É o que aconteceu lá no Japão, em Fukushima, em 2011. O que explodiu primeiro não foi o reator, foi o reservatório de água. Por quê? Porque houve uma interrupção do resfriamento da água, do vapor d'água. Por quê? Porque houve um terremoto no oceano, seguido de maremoto, que rompeu com a tecnologia de resfriamento. Desativou a capacidade de resfriamento. Sem resfriamento, por mais que as varetas tenham descido para conter a reação em cadeia, leva um tempo para conter a reação em cadeia. Essa cadeia continuou gerando calor, esse calor foi excessivo. Não havendo refrigeração, houve a explosão do reservatório de água, que afetou o núcleo também, expondo o núcleo e a radiação. Existiam 7 reatores em Fukushima como esse que está aí. 5 sofreram vazamento, sendo 3 tendo sofrido explosão e outros 2 vazamento radioativo. Foi gravíssimo. A gente vai falar desse problema mais à frente de novo. O Brasil, desde os anos 70, tem tecnologia nuclear. A gente importou essa tecnologia dos Estados Unidos através da empresa Westinghouse, que era a empresa que controlava para os militares americanos a produção de energia nucleoelétrica.
Nós criamos uma parceria, o governo militar brasileiro criou uma parceria com o governo nuclear, com o governo norte-americano para importar energia nuclear. Nós tínhamos um projeto grande de produção que começa com, inicialmente, 2 usinas sendo colocadas numa região de paraíso bucólico, natural do Brasil, a Bacia de Angra. Colocamos 2 usinas num paraíso ecológico numa praia que se chamava Itaoca, que os indígenas caiçaras locais batizaram na língua guarani Itaoca, rocha podre, terra podre. Porque era uma região que eles sabiam que tinha muita erosão e muita instabilidade no solo. Aí a gente brilhantemente coloca 2 bombas atômicas que deveriam ser controláveis em cima de uma tal de terra podre. Bom, se eu fosse governante na época, nem que fosse por uma questão de preconceito com a nomenclatura, eu não colocaria na praia de Itaoca. Eu, tipo, buscaria uma praia, tipo, terra firme, terra rochosa, inquebrantável, estabilidade eterna, praia da estabilidade eterna. Eu buscaria este nome, assim, por preconceito, de repente. Nem que um geólogo chegasse e falasse assim, não, ô General Paquito, é só o nome, os caras não sabiam, não tinha nenhum geólogo, então eu dou a minha garantia, tá aqui os estudos. Aí eu seria do grupo dos que vão falar assim, mas estudo científico não acerta sempre, não. Eu prefiro ficar com a minha crença. Nesse caso, eu defendo que a ciência tem que ser subordinada, só nesse caso, que a ciência deveria ser subordinada a esse pensamento meio quase que religioso, né? Porque não vai dar bom agouro colocar 2 reatores nucleares numa praia que chama Itaoca, gente. Não pode dar boa coisa, sabe? Meu transtorno obsessivo compulsivo não consegue administrar isso, entende? Mas colocamos. Na praia de Itaoca. Num lugar que está na beira do mar. Ah, mas Paquito, muito protegido. Ah, é? Aham. Uhum. Tá. Vou contar um caos, que eu não sei nem se é verdade, mas eu acredito, porque eu conheço o Brasil. Dando essa aula, há uns 3, 4 anos atrás, veio uma narrativa de um aluno que um amigo dele, sabe que é um amigo, né? Pegava o jet ski da família, pessoal pobre, lá, saía de Angra, vinha aqui para a Baía de Angra para ver a usina de dentro dessa bacia. Gente, tem 2 reatores nucleares. Se um maluco me pega a bazuca e mete uma bazucada no reator, nós temos 2 tragédias de tamanho inadministrável. Aqui Angra 2 e aqui Angra 1, uma do ladinho da outra. Outra foto para vocês verem Angra 1 e 2. Angra 2 aqui, Angra 1 aqui, são os reatores. Aqui as obras da Angra 3. Em obras ainda. Ixi. Falar para você, hein? É um poço de corrupção.
desde a época dos militares. Mas a corrupção maior ainda nos governos não militares. Inclusive, corrupção no governo Dilma. O Temer ganhou daí 1 milhão para limpinho do consórcio da eletronuclear, chama. Do consórcio da eletronuclear que deveria fazer as obras da Angra 3, 1 milhãozinho foi para a conta dele para fazer a reforma do apartamento da filha. Então, quer dizer, se não é o Paquito, né, que está inventando, procura na mídia, tá? Pode ser, deixa a justiça julgar se isso é verdade ou não. Eu sei que o Temer até preso por isso já foi. Vai procurar um inquérito, não sou eu que vou julgar e falar ele é culpado. Foi preso por isso, foi. Então, quer dizer, a Angra 3 não saiu do papel. Nós temos só 2 usinas termonucleares. Angra 1 foi a primeira, feita com apoio norte-americano, e a Angra 2, feita com apoio alemão. Eram mais de 40 projetos de usinas nucleares que seriam colocados Brasil adentro. Entretanto, só 2 saíram do papel. Eu acho que graças a Deus, só 2. Levaram mais de 15 anos para ser construídos cada uma delas. Uma começou a ser construída lá em 75, 76, foi concluída em 89, 88, Angra 1. E assim que foi ligada, ganhou o apelido de pisca-pisca. Porque com risco de explosão, toda vez que chega a reação nuclear num determinado nível, eles desligam, baixam o freio para não haver risco de vazamento. Então, e explosão. Daí ela produz, para de produzir. Produz, para de produzir. Daí o nome pisca-pisca. E Angra 2 começou a ser construída no começo dos anos 80, só foi terminada lá na transição governo Collor-Itamar. Começou a produzir, já foi batizada de vagalume, pelo mesmo motivo da primeira. É muito instável a produção. Produz menos de 2,5 gigawatts, o que equivale a 1/6, 1/5 da produção de Itaipu. Custou mais do que Itaipu para ser construída. Para quê? Para que o Brasil tivesse domínio do controle nuclear. Para investir em tecnologia nuclear de enriquecimento de urânio este que nós obtivemos a partir do século XXI, lá para 2003. Foi o ano em que nós obtivemos tecnologia nacional de enriquecimento de urânio. O que nos torna aptos a produzir bomba atômica. Não quer dizer que o Brasil produza. Mas se precisar, tem o mais difícil já conquistado, que é o enriquecimento de urânio. Que para energia limpa na visão desses malucos, só porque não emite gases, né? Para a produção de energia nuclear, para fins de produção de energia, uso civil, a gente precisa enriquecer urânio em torno de 3 a 7%. Acima de 7% até 100%, o enriquecimento de urânio é voltado para a produção de armas nucleares. O Brasil detém este controle, tá? O Brasil tem esta tecnologia. Não quer dizer que ele faça armas nucleares. Quem mais tem tecnologia de produção de energia elétrica nuclear? Olhem aí. Estados Unidos produz 840 terawatts de energia nuclear, 30% do total mundial. Depois vem França, Japão, Rússia, Coreia, Alemanha, Canadá, Ucrânia, China e Reino Unido. São os 10 mais.
Quem mais tem reatores nucleares? Estados Unidos 104, França 58, Japão 55, antes da explosão de Fukushima, explodiu 5, então põe 50 na conta do Japão. E o Japão ficou de 2011, quando explodiu Fukushima, até 2016 com tudo desligado. Começou a religar os reatores nucleares em 2016, 17. Hoje já tem reatores nucleares ligados, ok? Bom, basicamente, dependência é o último gráfico, o gráfico aqui de baixo, ó, os gráficos de pizza. Notem que a França, 76% de toda a energia elétrica francesa depende da energia nuclear, é muito dependente. Nos Estados Unidos é 20%, a Ucrânia é 47%, a Rússia é 16%, olha a China. 2% da energia chinesa é nuclear. Então, para que eles usam? Tecnologia nuclear militar, claro. Ah, bom, Paquito, entendi. Mas, Paquito, não teria outros usos? A energia nuclear não teria outros usos? Pois é, possivelmente, sim, teríamos outros usos. Ah, Paquito, quais seriam os tais outros usos para essa tecnologia nuclear? Bom, produção de armas nucleares. Vamos chegar lá e vamos falar do Tratado de Não Proliferação de Armas. Mas dá uma olhada. Vamos falar então dos principais acidentes na produção de energia nuclear. Quais foram eles na história? Foram 3 os grandes acidentes. O maior deles, Chernobyl, né? Que num ranking de 0 a 7, em termos de tragédia nuclear, exposição de radiação externa, Chernobyl inaugurou o item 7. Esse ranking é de 0 a 5. Chernobyl foi tão grave que tivemos que estender o índice de 0 a 7 em termos de tragédia. Ainda hoje a região é radioativa e vive com uma cúpula de contenção em cima. Toda a matéria de núcleo que sofreu aí derretimento foi retirada e ainda hoje precisa pôr uma redoma em cima para conter a energia. Então foi a grande tragédia. A Rússia queria provar para o mundo que era poderosa ainda, em 88, mandou lá na Ucrânia produzir ao máximo na usina de Chernobyl e, obviamente, claramente, em 1986, não deu tempo de parar a fissão nuclear, derretimento do núcleo e tragédia pronta. Qual foi o segundo maior acidente? Fukushima, no Japão, 2011. O tal tremor que desativou a refrigeração da usina e que explodiu 5 das 7 áreas de produção de energia, dos 7 reatores nucleares. 3 explodiram e 2 sofreram vazamentos. Nível 5 de exposição nuclear. E para falar dos acidentes, o terceiro e último grande acidente que nós tivemos foi um vazamento, não foi uma explosão, que aconteceu na usina norte-americana de Three Miles Island. Foi o primeiro grande vazamento, em 79, que inaugurou aí os 5 níveis de radioatividade liberada nessas usinas. Os Estados Unidos até hoje negam que isso tenha acontecido. Mas aconteceu, né? Então, Three Miles Island, o primeiro, Chernobyl, o segundo e maior, e o terceiro, em termos de momentos históricos, foi Fukushima, no Japão. Tivemos um vazamento radioativo no Brasil, mas não foi na usina, foi em Goiás. Foi uma exposição de um núcleo de um equipamento de raio-x em Goiânia. Muita gente morreu e foi infectada por radiação através do Césio-137, mas não tem nada a ver com produção de energia nuclear. Mas, Paquito,
E o uso não civil, como que é? Esse é o clube da bomba. Países que detêm tecnologia nuclear de armas nucleares. Estados Unidos, Rússia, herdeira da União Soviética. E aí temos França e Inglaterra. Temos também os mais recentes detentores de armas nucleares, né? China, que é antigo também. Israel, anos 60 já detinham esse controle, mas os mais recentes, anos 90, Índia, Paquistão, Coreia do Norte. O Irã até hoje diz que não tem pesquisas em produção de armas nucleares, só pesquisas de enriquecimento de urânio para fins pacíficos. Os Estados Unidos têm dúvidas em relação a isso, por isso fica pressionando o Irã. A verdade é que existe o TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que está em verde. Todos os países que estão em verde são signatários do TNP, do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Vejam, Índia e Paquistão não são signatários e decidiram, nos anos 90, produzir armas nucleares. Em vermelho, ali na África, temos Sudão do Sul. Como é um país muito jovem, também não é signatário. E em amarelo, lá do lado da China, temos Taiwan, que apesar de não ter assinado o tratado lá nos anos 70 e reassinado eles nos anos 2000, é uma nação que cumpre este acordo. Anos 2000 não, foi 98 a reassinatura. E a Coreia do Norte, que apesar de ter assinado, não cumpre este acordo, por estar em laranja ali no mapa. Foi denunciado. Ah, bom! E quais são os prós e contras da utilização de energia nucleoelétrica? Para a gente finalizar esses argumentos. Prós: não contribui para o efeito estufa, porque não emite gases. É uma das fontes mais concentradas de energia para a produção de energia elétrica. Não utiliza grandes áreas naturais de alagamento, portanto, podem ficar perto do mercado consumidor. Isso eu não sei se é muito positivo, porque se tiver vazamento, aí a desgraça acontece. Por exemplo, numa área de 300 quilômetros em torno do local da explosão do reator, é afetado significativamente acima do humanamente aceitável. 130 quilômetros estava lá, né, Tóquio, e foi muito afetada. Rio e São Paulo estão a menos de 150 quilômetros também. Se explodir Angra, vai afetar Rio e São Paulo necessariamente. Então, vamos colocar como pró, estar próximo, mas eu não sei se é tão pró assim. E os contras? Os resíduos nucleares são inadministráveis, não dá para armazenar, tem grandes riscos de vazamento, tanto na área de produção quanto na área de armazenamento dos resíduos. Custa muito caro manter segura toda essa região. É um modelo de produção cuja segurança é muito cara. Claro que a possibilidade de problemas com a produção e vazamento de radiação é constante, então os funcionários nunca estão plenamente seguros. Podem ficar expostos à radiação. Então, os riscos são a parte dos contra. Mas os prós, produção em grande escala e limpa em termos de emissão de gases. Os contra, vazamento de radiação. Os pró, grande produção. Então, tem que ver a balança. Não é de todo ruim, mas não chega nem perto de ser seguro ou bom. E aí que a gente tem que ter um senso crítico na hora de pensar essa produção de energia. Bom, o vídeo de energia nucleoelétrica se encerra por aqui. Bora, nos vídeos seguintes, falarmos de outras formas de produção de energia elétrica. Mas nos vemos mais à frente no próximo vídeo. Um grande beijo a todos.
Tchau!